ela se chama Sobre as Águas. E ela é de Davi Sasser, talvez vocês já conhecem. E o nome dessa, e a letra dessa música eu vou compartilhar com vocês porque é uma letra muito bonita. Eu comecei a fazer isso, né? Peguei gosto em fazer isso. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono da minha paixão, minha canção e o meu louvor. E aí canta-se aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono da minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Lorena, por que a gente começou com essa música? Porque o negócio aqui hoje, o estudo aqui hoje é sobre tempestade, meu povo. É sobre tempestade. Olha só, o tema do nosso estudo hoje é mais poderoso que um tsunami. Tsunami. Do que a gente está falando? Você tem consciência do que a gente está falando? Quando eu só te digo esse título. Mais poderoso que um tsunami. Gente, que dificuldade de falar essa palavra? Tsunami. Tsunami, né? Eu tô aqui, tsunami. É tsunami. Beleza. Você tem consciência de que nós estamos falando ao mencionar essa frase? Hoje nós vamos estar estudando o Salmos 29. E aqui no Salmos 29 fala: a voz de Deus na tempestade. A voz de Deus na tempestade. Gente, se vocês apertarem o aviãozinho aí e mandar para outras pessoas e também apertarem no coração, o coração faz com que o Instagram envie a notificação dessa live ao vivo para outras pessoas. Fica só a dica se você entender que faz sentido que outras pessoas tenham alcance a essa mensagem, tá bom? Então, vamos começar a leitura do Salmo. A voz de Deus na tempestade é um salmo de Davi, né? Nós estamos acompanhando o livro de Salmos. Se você está chegando aí agora recente e não está acompanhando o estudo desde o início, todos os estudos que vêm sendo realizados aqui, por ordem, tá, gente? Está sendo salvo no IGTV, aqui no Instagram mesmo, e também está ficando salvo lá no meu canal no YouTube, que tem as notificações aí do meu Instagram, naquela parte que fica os destaques, ok? Tem lá o meu YouTube, qual que é para vocês seguirem. E bora lá então. O salmo, se você tiver com a sua Bíblia aí, vamos fazer essa leitura junto, é um salmo pequeno, tá? Para que a gente possa acompanhar junto. E depois, sempre que a gente faz o estudo, gente, é interessante que você possa vir a fazer a leitura desse salmo sozinho, refletindo, meditando, para que Deus fale diretamente ao seu coração, porque o que Ele fala ao meu, nem sempre é o que Ele fala ao seu. Então, deixa Deus falar contigo na sua intimidade. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. Vai visualizando a voz do Senhor que está sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor, ela quebra os cedros. Se
Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Gente, deixa eu até dar uma pausa aqui para explicar isso aqui para vocês. Esse salmo, ele é um salmo de Davi, né? Como eu já disse para vocês. E a forma com que esse salmo é demonstrado aqui, a maneira com que é detalhada toda a situação, nos faz acreditar que Davi estava presenciando essa tempestade. Mas ele estava presenciando essa tempestade, uma tempestade real, uma chuva estrondosa mesmo acontecendo. E ele estava presenciando essa tempestade de um lugar alto, que nos faz acreditar que ele conseguia visualizar lá no mar Mediterrâneo toda essa chuva acontecendo, toda essa tempestade acontecendo, e que ele estava do alto de um monte, porque aqui fala que ele consegue ver as montanhas, as árvores, os animais, como a gente vai estar vendo mais adiante. E então ele estaria, ao que tudo indica também, no Monte Carmelo, que era um monte alto e que permitia com que ele chegasse a ver, que a sua visão alcançasse o lado sul, o lado norte e principalmente o que vinha acontecendo no mar. Então aqui é Davi presenciando de fato uma tempestade. E ao contemplar o natural, e ao contemplar o que acontecia numa tempestade em todos os sentidos, né, de uma forma ampla, porque ele estava tendo essa amplitude de visão, no contemplar tudo aquilo que acontecia, ele via Deus em todas as ações, em todo aquele estrondo, em cada trovão, em cada raio, em cada movimentar das águas. Ele via a voz de Deus, ele via o mover de Deus, ele viu o poder de Deus. Então Davi está descrevendo o que ele, com o seu olhar, com o toque de Deus em seu coração mesmo, fez ele enxergar a voz de Deus nisso tudo. Então Davi descreve a tempestade que de fato acontecia, mas de uma forma metafórica, né? Uma metáfora, usando uma figura de linguagem, ele explica que ele vê Deus em tudo isso que acontecia, tá bom? Pra gente continuar lendo aqui e vocês entenderem de uma forma melhor. Então, a partir aqui do versículo 5, ele começa a descrever geograficamente o que vinha acontecendo. Ele vem descrevendo os fenômenos naturais que vinha acontecendo no decorrer daquela tempestade, que era real, naquele contexto de Davi, tá bom? Então aqui no versículo 5 ele vem: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Os cedros é uma árvore muito alta, muito reforçada, que inclusive eles acreditam que essa tradução aqui, ela talvez esteja equivocada. A tradução mais adequada de repente seria carvalho. O carvalho, ele é uma árvore que para ser retorcida é muito complicado, porque é uma árvore muito resistente, muito grande e muito comum naquela região. Então tem essa quebra aí essa divergência de tradução, né? E aqui, gente, essa voz do Senhor que quebra cedros, essa voz do Senhor que despedaça os cedros dos Líbanos, que eram árvores reforçadas, que seja o cedro, que seja o carvalho, significa também aquela quebra que Deus faz nas pessoas arrogantes. Significa também aquela quebra que o Senhor faz nas pessoas soberbas. Então, o que a gente precisa de entender é que a passagem aqui, essa linguagem de Davi empregada no seu tempo do que de fato acontecia, que era uma tempestade, ela também é aplicada à nossa realidade, embora não exista tempestade. Embora aqui esteja um sol da moléstia. Davi também acaba nos deixando agora ter essa contemplação dessa tempestade na nossa vida, embora essa tempestade não esteja acontecendo. Essa tempestade, esse quebrar voraz de Deus nas nossas vidas, através do quê? Da tua palavra. Porque aqui a tempestade está mostrando o poder dela, a voz dela, do trovão, dos raios, né?
todo esse barulho que uma tempestade faz. E trazendo essa linguagem para a nossa realidade, pós Jesus Cristo, é a linguagem que a palavra do Senhor provoca em nossas vidas, de nos quebrar, de nos despedaçar. Entra na minha vida, mexe na minha estrutura, sara, limpa, purifica. E aí a gente vai ver aqui mais adiante. Ele quebra os arrogantes, ele quebra os soberbos. Assim como a tempestade vem e quebra uma árvore. Entendeu? Tá pegando aí, gente? E ele os faz saltar como um bezerro. Ele agita. Não sei se vocês já viram, mas numa fazenda, quando começa a chover, dependendo da chuva, os animais ficam todos agitados. Antes mesmo da chuva começar, eu até lembrei de um cachorro que tinha na casa da minha avó. Esse cachorro, tadinho, gente, antes mesmo da chuva começar, ele já ficava desesperado. O animal, ele parece que sente, tem mais essa sensitividade de ver que a chuva tá vindo, né? Nós também, seres humanos, quando queremos de fato observar essas coisas, a gente tem essa observação. A gente pega mais fácil esse tipo de situação. E ele ficava desesperado com o barulho do trovão, com o barulho dos raios, trovões, o barulho da tempestade em si. Deixava esse cachorro tão desesperado que ele se debatia no portão da casa. Então isso aqui demonstra que a voz do trovão, que o barulho da chuva, que o barulho da tempestade, a forma com que Davi está expressando aqui e está vendo a chuva, a tempestade, causando esse alvoroço nos animais, de forma que o bezerro está saltando do lugar. O Líbano e o Sírion com bois selvagens, aqueles bois selvagens estão saindo do lugar desesperados, com a chuva, com a tempestade. Os animais estão saindo do lugar desesperados. Então, há essa agitação. Da mesma forma, trazendo a linguagem para a nossa realidade. A palavra do Senhor, ela cria essa agitação, ela cria esse mover. Você vai ficar incomodado, você não vai conseguir ficar no mesmo lugar. Ela vai te fazer caminhar. Ela vai te dar esse id, né? Como Jesus fala, id, pregar o evangelho. Ela te impulsiona a se mover. Mova, né? A voz do Senhor, ela despede chamas de fogo. Como assim? Despede chamas de fogo. Ela lança. A voz do Senhor, ela lança chamas de fogo. Mas a palavra aqui, Lorena, é sobre tempestade, sim. A tempestade, os raios que atingem ali a terra. Davi vendo toda aquela chuva acontecendo, toda aquela tempestade acontecendo, aqueles raios abalando a terra, ele começa a observar esse fogo, esse queimar, essa voz voraz do Senhor que alcança todas as partes da terra. Né? E esse fogo, esse raio, é a mesma ideia da palavra do Senhor em nossa vida. É esse fogo que alcança as nossas vidas, esse raio, né? A palavra do Senhor como um raio fumegante mesmo, que cai e queima a sua vida, mas não no sentido ruim, gente, que queima a sua vida metaforicamente. O fogo, ele purifica, ele produz limpeza, né? Então ele vem, queima, te purifica, te faz novo, te renova, te ilumina, queima tudo que não precisa, todas as impurezas, né? E aí é a ideia também de ir se fazendo esse paralelo do que acontecia e do que tem a ver com a nossa realidade. A voz do Senhor faz tremer o deserto, faz tremer o deserto. O deserto, vocês sabem o que é deserto, né? E essa chuva e essa tempestade, o deserto ali tão, né, parado, tão ali no escondido, assim, aquela calmaria do deserto. A chuva vem e faz tremer até mesmo aquele deserto. A chuva vem e faz tremer, a tempestade de Deus, ela vem e faz tremer a sua vida. A tempestade do Senhor, ela vem e faz tremer aquilo que você pensa que está muito escondido. Não, mas isso é um segredo que eu tenho lá no fundo, né? Esse deserto é um segredo que eu tenho escondido aqui, ninguém sabe disso. Mas a voz do Senhor, a palavra do Senhor, ela vem e faz tremer esse deserto.
e faz tremer esse segredo, e faz tremer mentiras, e faz tremer tudo o que você pensa que está escondido. Ele traz à tona, ele revela. Aqui, esse segredo, ele faz de uma forma metafórica a gente entender. Existe um deserto em si, sendo abalado pela tempestade, pela força dessa tempestade, mas existem várias coisas escondidas na nossa vida que também são abaladas pela força da palavra de Deus. Continuando, estou no versículo 8, tá, gente? O Senhor faz tremer o deserto de Hades, que era um deserto em específico daquela época, né? É só uma metáfora. E que a gente também não deve ficar desesperado, preocupado, porque o deserto normalmente, gente, é a escola de Deus nas nossas vidas, né? A gente passa por determinadas situações até para que a gente aprenda. A gente não precisa temer, porque Deus nos ama, a gente tem que confiar em Deus, Ele nos conhece, Ele está conosco. E por mais que a ideia de um deserto às vezes seja assustadora, depois a gente vai receber a terra prometida, não fique preocupado com isso. Existe promessa de Deus nisso aí também. A voz do Senhor faz dar cria às corças. As corças. As corças aqui é um animal, né? Uma ave, se não me engano. Agora até eu fiquei confusa. Mas faz referência a animais. A voz do Senhor, ela é tão forte. A palavra do Senhor, ela é tão forte. Aqui nesse contexto, a tempestade do Senhor. A voz do trovão, né? A voz do Senhor aqui é representada pelo trovão, pelo barulho de quando um raio cai. Essa voz do Senhor, ela faz com que os animais venham a parir. Então, assim, o poder da palavra de Deus, o poder de Deus em toda a criação, que a voz dele muda tudo. A voz dele abala todas as estruturas. Davi está vendo essa tempestade de cima de um monte e está vendo tudo isso acontecer. Tá vendo animais dando cria, tá vendo animais desesperados correndo para lá e para cá por conta dessa tempestade, tá vendo árvores sendo despedaçadas por conta dessa tempestade, tá vendo o deserto tremer, tá vendo o mar se enfurecer. Então Davi tá de cima de um monte vendo todas as reações de uma tempestade. Davi está de cima de um monte vendo todas as reações do poder de Deus. E você, às vezes, está vivendo uma tempestade na sua vida, mas você não consegue ver o mover de Deus, porque você se coloca no meio dessa tempestade. O certo é você se colocar acima dessa tempestade e olhar com o olhar que Deus te deu, de olhar por cima e ver o mover de Deus em tudo isso. Se você estiver no meio dela, você não vai enxergar nada disso. Mas se você se colocar acima dela, você vai enxergar o mover de Deus em tudo isso. E aí você não vai ter medo de tempestade, entendeu? Inclusive, ao falar isso, gente, eu não sei vocês, mas eu, desde criança, porque a minha bisavó materna, medo de chuva. A minha avó materna, medo de chuva. A minha mãe, medo de chuva. E eu, natural que seja assim, medo de chuva. Mas a palavra de Deus, medo assim de trovão, né, de ouvir chuva nervosa que a gente fala, né. E aí o que acontece? A palavra de Deus, ela me fez superar isso. Uma pessoa um dia me perguntou, como destravar? Você destrava muito usando a palavra de Deus como referência, sabia? Porque, por exemplo, eu pensei, gente, se a voz de Deus está no trovão, se a voz de Deus está na tempestade, eu não tenho que temer chuva, é a voz de Deus. E quando você para a ter essa análise, passa a ter essa percepção, você para de ter medo. Eu não vou ter medo de uma coisa que é abençoada, que é de Deus, que é criação de Deus. Pronto, acabou. Se Deus quiser, acabou, né, gente? Não teve nenhuma chuva depois disso. Tá, vamos continuar. Então a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. Como assim? Desnuda, gente. Desnuda os bosques. Se existia bosques ali em torno, onde Davi está enxergando os bosques, o Senhor, ele derruba os bosques com o poder da tempestade, com o poder
da sua palavra. Mas isso é coisa ruim? Não. Porque a chuva vem, ela lava o que precisa ali mais. A chuva vem, ela tira os galhos secos das árvores, ela tira as folhas secas das árvores e faz brotar vida e faz surgir coisas novas. Então a chuva do Senhor, ela vem e ela limpa tudo que não precisa estar ali, ela desnuda os bosques. A sensação que nos dá é que a chuva passou ali, devastou, acabou com tudo. Acabou mesmo, acabou com tudo que já estava seco, acabou com tudo que já tinha que ser levado para que a vida venha a renascer, a florescer, tudo de novo, tudo novo. Então a natureza, ela tem esse processo criado por Deus de renascer, e você do mesmo jeito. A tempestade, ela passa pela sua vida e você tem aquela sensação que acabou com tudo. Não, ela limpou tudo, ela levou tudo que não precisava mais estar na sua vida, para que venha a surgir novas coisas, para que venha a trazer brotos, nova vida, coisas verdes. Chega de coisa seca, sabe? Vem trazer vida, vem trazer folhas, vem trazer fruto, vem trazer alegria. Então, assim, quando a gente ouve falar que após a tempestade vem a alegria, vem mesmo, né? Tá, continuando. E no seu templo tudo diz glória. Lógico, né? Porque olha só, o que a gente acabou de falar aqui? Davi tá lá em cima de um monte, vendo os animais em desespero, vendo as águas num alvoroço total, vendo as árvores sendo distorcidas, vendo o deserto tremer, vendo os animais dando cria, vendo os bosques sendo despedaçados. Parece tudo caos, né? Só que quando você entende que tudo isso é trazendo vida, trazendo novo, levando o velho, isso tudo é propósito de Deus na natureza. Isso tudo é propósito de Deus na sua vida. Quando você enxerga tudo isso que está acontecendo do alto, Davi está vendo tudo isso que está acontecendo. Você também se coloca, eleva os meus olhos aos montes. Você também se eleva. Você se coloca do alto para enxergar tudo isso que está acontecendo de uma forma espiritual. Você passa a ver a glória de Deus acontecendo em tudo isso. Olha, aqui que ele fala aqui, e no seu templo tudo diz glória. Que templo? Porque Davi está no alto de um monte, analisando toda a criação. Toda a criação de Deus é como se fosse um templo. Davi, então, do alto, está vendo todo esse templo, toda essa criação, e ele está dando glória. E trazendo para a sua vida, você está vendo tudo isso acontecer, ou até mesmo tudo isso acontecer dentro de você. Você é templo e você dá glória. Em você. Às vezes a tempestade não está acontecendo, não é nem fora, é em você. E você também dá glória. O Senhor, ele preside, estamos no 10, tá? Versículo 10. O Senhor, ele preside aos dilúvios. Aqui nós até já percebemos que fala do mar agitado, existe o dilúvio, a gente já sabe da história do dilúvio, eu acredito que muitos de vocês conhecem essa história. Então o Senhor, ele preside esses dilúvios. Ele está como soberano dessas águas, o poderoso dessas águas, né? E como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor é quem está no controle de todas essas águas. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor é quem está no controle dessa tempestade. O Senhor é quem está no controle de tudo, de toda a criação. A voz que soa em toda a criação é a voz de Deus. A voz que abala toda a criação é a voz de Deus. A voz que causa toda essa mudança na sua vida é a voz de Deus. Que abala suas estruturas, sara todas as feridas, né? O Senhor, ele dá força ao seu povo. Ele te enche de força. É o Senhor que dá o poder dessa palavra, né, na sua vida. Lança esse poder na sua vida. Te dá essa alegria, né, por saber que você pode contar com ele. E aí o seu coração se alegra. E termina assim o salmo.
O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Se você sabe que o Senhor está em toda essa criação, agindo fortemente, que o Senhor ele vem como tempestade, molhando a todos. Olha só o que eu acabei de pensar aqui. Molha a todos, indistintamente. Ele não olha quem está sendo atingido por essa tempestade. Ele vem ele vem trazendo essa limpeza a todos. Ele não olha quem está merecendo. Essa limpeza, essa água, ela vem limpando a todos, para que você possa renascer, para que você possa gerar novos frutos, para que você possa ter uma nova folhagem. Ele não analisa se o deserto tem muita mentira, se o deserto tem muita coisa escondida. Ele treme todas as estruturas do deserto. Ele vem mexendo em toda a criação. A palavra dele vem transformando tudo que toca, independente se merece ou não. A palavra dele tem esse poder de ir devastando, vai limpando, vai jogando tudo que não precisa fora. Às vezes você não entende nada, mas é para gerar vida. É para gerar vida. Gente, então aqui nós efetuamos a leitura em si dos Salmos, né, 29. E eu tenho algumas informações para passar para vocês em termos de conhecimento mesmo, tá? O que acontece? Essa voz de Deus na tempestade, eu fiz essa alegoria com vocês aqui, expliquei que de fato essa chuva estava acontecendo e Davi estava vendo de cima de um monte tudo isso acontecer na criação. E trazendo essa linguagem para a nossa realidade, é a mesma ideia do poder da tempestade, seria o poder da palavra de Deus em nossas vidas, a forma com que nós devemos nos posicionar frente às dificuldades, essas águas que parece que a gente não consegue mais se livrar delas, mas tudo isso tem o seu propósito. Mas assim, a título de curiosidade, tem alguns pontos que são interessantes. Por quê? Porque que aqui Davi está fazendo essa menção de tempestade. Davi viu toda essa tempestade acontecendo, ele fez esse paralelo da tempestade com a voz de Deus. E por que isso veio parar aqui na Bíblia? Não é estranho, não é místico falar da tempestade e da voz de Deus? Não é. Qual que era a ideia aqui, gente? É a adaptação. A adaptação àquele tempo. Por quê? Aquele povo ali da época de Davi tinha muita gente pagã. E eles adoravam vários deuses. Existia essa adoração de vários deuses. E um dos deuses que eles adoravam era Baal. Os pagãos, né? Era Baal, que era o deus das águas. Então Davi, ele vem mostrando que o nosso Deus, o Senhor, porque Davi refere a Deus como Senhor, que é o Senhor de todas as águas, que é o Senhor da tempestade, que é o Senhor do tsunami, que é o Senhor do raio e do trovão. Por que ele vem falando isso? Se vocês, pagãos, entendem que o Deus de vocês, Baal, é o Deus que se coloca sobre as águas, o meu Deus é o Deus que se coloca sobre a tempestade, o meu Deus é o Deus que fala a voz do trovão, mas era uma forma, gente, de ganhar o território. É como se eu chegasse num povo que não acredita em Deus e falasse assim para eles acreditam num Deus que é o Deus das águas. Eu viro para eles e falo assim, o meu Deus também é o Deus das águas. É uma forma de ganhar o espaço para falar do seu Deus para uma pessoa que é pagã. Então é uma ideia de adaptação aqui de Davi. Ele chega num povo que acreditava em Deus como um Deus pagão, que era um Deus pagão, de água, de tempestade, e mostra a eles que o Deus dele também é esse Deus. Só que assim, cá entre nós, a gente sabe que não está falando do mesmo Deus, mas é uma forma de ganhar o território e de poder ter espaço para falar do Deus verdadeiro. Às vezes a gente tem que agir assim com algumas pessoas que ainda não acreditam no nosso Deus, no nosso Senhor. A gente tem que, como se diz aqui no Goiás, comer pelas beiradas.
A gente começa, que aí não queima a boca, viu, gente? Então você começa pelas beiras, pelas bordas, como dá, mas você começa, para poder atingir a vida dessa pessoa. E aí, o Baal, ele era um deus adorado pelos cananeus, naquela época eram os cananeus. E essa menção aqui que faz do carvalho, que eu falei para vocês, aqui fala cedro nessa Bíblia, tem Bíblia que fala carvalho, eram grandes árvores, e essas árvores também eram motivo de culto dos pagãos. Esse povo era tão pagão, que tudo que tinha na natureza eles estavam adorando. Esse é o grande problema. A gente ainda vê muitas religiões com essa visão de adorar a natureza. Não é a nossa ideia, viu? Porque a natureza ela é só mais uma obra da criação, né? Do Criador, quer dizer. A natureza é só mais uma obra do Criador. Então nós temos que adorar o Criador e não a criatura. Porque se a gente adora a natureza, tá a um pulo da gente adorar um ao outro também. Que é idolatria, né, gente? Por favor, nem Deus não gosta de idolatria. Então, esse povo dessa época, eles eram muito pagão. Por isso que faz essas menções aqui. A tempestade também, né, gente? Não simplesmente, mas era uma forma de Davi revelar o seu Deus para aquele povo que é pagão. E aqui em relação ao carvalho, ao cedro, o motivo que era motivo de culto para eles também. Então explica sobre essa questão da árvore, que Deus retorce esses carvalhos, eram grandes árvores, né, ou cedros. A natureza, ela não pode ser tida como divindade, que infelizmente era o que acontecia naquele tempo, e que nem é de se assustar que hoje ainda existam várias seitas, né, com essa perspectiva. Porque nosso Deus é que é o Deus da criação, é o Deus que nos abençoa e que conduz o seu povo. A gente não pode inverter a ordem das coisas. Se você vai lá em Gênesis, você vê que você nasceu para dominar sobre todas as coisas que Deus criou antes. Então não faz sentido você adorar a natureza. Por isso que, às vezes a gente fala que para você entender quem você é na obra da criação, você vai ter que estudar Gênesis, capítulo 1. Lá você vai entender quem você é na obra da criação. Você tem que mentalizar aquilo ali bastante, para você entender a ordem de tudo, para você não fazer esse tipo de confusão, de querer adorar natureza ou querer adorar astros. Tudo isso foi criado antes de você e Deus te criou para dominar sobre todas essas coisas. E ainda tem um detalhe: se você ainda acredita que você é descendente de macaco, pelo amor de Deus, vai ler Gênesis mesmo. Não faça isso comigo, não faça isso comigo. Personas, então agora, gente, vocês estão aí? Porque eu fico até meio preocupada, às vezes vocês ficam tão caladinhos. Agora nós vamos para as perguntas do professor Luiz Saião, ok? Se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar. E caso essa dúvida não seja respondida aqui atempadamente, você pode me mandar aí. Eu sempre deixo uma caixinha de pergunta no meus stories, pode mandar aí que eu respondo também, ok? Estão entendendo? Estão me ouvindo? Estão aí? Corações, mão, câmera, ação. Vamos continuar. Pergunta 1 do Salmo hoje, de Salmo 29. Seria aceitável confrontar religiões? Não é isso aqui que ensina o salmista? Não mesmo, né? Ah, obrigada, Leila. Olha só a pergunta. Seria aceitável confrontar religiões? Não é isso aqui que ensina o salmista? Eu acabei de explicar para vocês que não. O que o salmista fez? Ele foi muito esperto. Ele se adequou à realidade daquele povo. Se aquele povo era pagão, se aquele povo acreditava que no Deus das águas, Baal, se aquele povo cultuava até as plantas, nossa, chega a me ser doído pensar que existe um povo desse. Se aquele povo fazia isso, vendo tanta coisa como sagrado, quando na verdade o único sagrado que existe é Deus em nossas vidas, né? Sagrado mesmo. Ele fez
fez o quê? Ele adaptou a linguagem daquele pessoal. Ah, eu faço de conta que eu concordo com ele, sim, o meu Deus é igual o Deus de vocês aí. O meu Deus também é assim, o meu Deus é o Deus das águas, meu Deus. E aí ele vai ganhando território. Eu não vejo que isso foi um confronto, não, de Davi. Hora nenhuma, ele não confrontou a religião. Inclusive, eu vejo que ele apenas ele estava apenas demonstrando a diferença. Só que nesse caso, ele, assim, a gente estudando aqui diretamente, a gente tem essa consciência de que ele fez isso, né? Que ele só adaptou a linguagem. Eu não vejo como confronto. Aqui o professor Luiz Saião, ele já tem outro tipo de observação. Ele fala assim, ó, que ele não confrontou, ele apenas manifestou a diferença e que, se a gente for analisar as religiões existentes hoje, a gente também não precisa confrontar. A gente só demonstra quais são as diferenças. É demonstrar, é respeitar, não é julgar o outro. A questão aqui é uma exposição natural entre as religiões. No que você olha, no que você estuda, você sabe que o nosso Deus é um Deus muito maior do que um Deus simplesmente da tempestade. Ele é um Deus que engloba também a tempestade, mas ele não pode ser limitado simplesmente a isso. Mas o que o pastor Luiz Saião vem dizendo aqui é que houve uma exposição natural de uma vertente de Deus. E às vezes, quando você analisa uma religião em relação a outra, você expõe também uma vertente daquela religião que talvez ela contradiz a vertente de outra religião. Mas isso aqui você está apenas fazendo uma manifestação da diferença de uma com a outra. Isso não é um confronto. Eu só não concordo com esse ponto, porque esse ponto ele não está de acordo com o que eu sigo, por exemplo. Mas nesse caso aqui, eu não acho que Davi fez um confronto. Hoje em dia, vivemos em aparente passividade. Não se estabelece conflito, mas as ideias por si só são contraditórias. Então hoje parece, assim, a gente não vê, realmente hoje a gente não vê uma briga assim tão grande, né, das religiões. Mas aqui no paganismo dizia que o poder vinha de Baal. Os judeus, ele falava que era de Deus. Os judeus já se portavam como de Deus, assim como Davi. E não é possível que as duas coisas sejam verdade, né? São premissas contraditórias. Um fala que adora ao Baal, outro adora a Deus. Tem como adorar as duas coisas junto? Necessariamente, nesse caso aqui, Davi ele estabelece esse paralelo para ganhar o território. Mas se a gente parar para analisar, não tem como você adorar dois senhores. E foi estratégia dele para variar, porque Davi era muito estrategista. Mas não é possível que a gente, por exemplo, acredite em reencarnação e em ressurreição. Você acredita numa coisa ou você acredita em outra. Então existe essa manifestação da diferença e isso não quer dizer confronto. Isso não quer dizer travar ali uma disputa de quem está certo e quem está errado. São ideias contraditórias, você vai avaliar o que faz sentido para a sua vida, se tem fundamento ou não na palavra de Deus, e todas as religiões, elas não são iguais. Não é possível que elas sejam iguais, porque cada uma carrega em si a sua ideologia e você vai analisar se isso faz sentido com aquilo que a palavra diz ou não. Isto é apenas uma manifestação da diferença, não é confronto. Não é confronto. Nossa, mas essa pergunta aqui gerava... Assim, eu expliquei bastante, gente, porque podia gerar confusão. Pergunta 2. Se Deus é bondoso, misericordioso, aqui parece que Ele é o Senhor da destruição. Tempestade, tsunami, então não vai sobrar muita coisa. A pergunta do pastor Luiz Saião. Gente, de fato, Deus é bondoso. Deus é bondoso. Como eu expliquei para vocês, até mesmo essa tempestade, esse tsunami, esse raio, esse trovão, todas essas coisas acontecem. Parece que é o caos, mas após a tempestade vem a alegria. A gente tem consciência de que se uma tempestade vem e devasta uma plantação, logo em seguida começa a surgir novos brotos. Então existe sempre esperança de vida pós-tempestade.
Deus, ele é sim bondoso, mas a gente não pode esquecer que ele não é Papai Noel, que ele tem poder e que ele é justo. Porque até teve uma pessoa essa semana que veio me falar sobre essa questão que existem igrejas, às vezes, que pregam um Deus que é mau, um Deus que é malvado, e que bem dizer só malvado, que é um Deus assim, não é que é malvado, mas é um Deus que só tem que se ter medo. De fato, a gente tem que temer a Deus. Temer a Deus é respeitar as suas palavras, os princípios que foram ensinados por Deus. Mas nós não podemos só temer a Deus, porque Deus também é amor. Então ele é bondoso. Mas a gente tem que entender que, assim como ele é bondoso, ele é justo. Por isso ele é temível. Então existe sim um equilíbrio aqui a ser analisado. E a ideia da palavra, ela focaliza principalmente no ser humano que é arrogante. Explicando aqui, se você acha aí cedro, se você acha aí carvalho, que você é uma árvore top das galáxias, que você é uma árvore muito poderosa aí no meio dessa natureza toda e que se sobressai sobre as demais, tá pegando aí a visão como se fosse uma pessoa? Se você tá aí se achando, ensoberbece demais, se achando você aí nessa sua arrogância, nesse seu orgulho, nessa sua prepotência, árvore, carvalho, cedro, seja lá qual for a árvore que você quiser ser, mais ou menos isso. Deus vem e retorce seus galhos. Tipo assim, saiba quem você é na natureza. Saiba quem você é nessa existência. Acima de você está Deus, sim, 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 sim. Não é o poder da sua mão. É Deus que faz todas as coisas. Então, se Ele quiser te colocar no seu lugar, Ele vai te colocar. Então, a gente não pode confundir, nem se achar o dono da cocada preta, porque quem nos dá a vitória, quem nos faz alcançar nossos objetivos, não é o poder das nossas mãos. Davi tinha consciência disso, de que ele não foi vitorioso por ele mesmo, ele foi vitorioso porque ele sabia em quem ele confiava. Ele estava crente que receberia as suas vitórias porque ele estava firmado na rocha firme que era Deus, e ele se refugiava em Deus, e ele sabia que até em meio a uma tempestade era em Deus que ele estava escondido, né? Que aquela tempestade não abalaria. Amém, irmãos? Então aqui, essa destruição mostra aonde é o nosso lugar. Se coloque no seu lugar, viu, bichinho? Tem um efeito muito importante. A tempestade, ela vem também... Não, gente, dá para estudar muito tempo a tal da tempestade, porque ela tem vários sentidos em nossa vida. Bons e assim, aparentemente ruins, mas Deus trabalha... O que parece ruim, gente, o que parece ruim, Deus não faz coisa ruim, não. O que parece ruim, você pode ter certeza, assim, vindo de Deus, que tem o objetivo bom aí no meio da história. Pergunta 3. É carvalho ou é corça? Qual é o correto? Complicado sobre consoantes hebraicas. Isso aqui é uma explicação de interpretação mesmo. Sobre as consoantes hebraicas, as duas possibilidades fazem sentido, que eu falei para vocês que pode ser cedro ou pode ser carvalho. Mas que todo contexto é manifestação do poder, então faz mais sentido o carvalho, porque o carvalho era uma árvore cultuada também por aquele povo pagão. O salmo começa falando sobre templo, mas o assunto é tempo, né? Tempestade. Qual a relação entre os dois? A questão aqui, gente, é que Davi estava do alto de um monte, vendo toda a tempestade acontecendo. Como eu disse para vocês, ele contempla a existência de Deus em tudo aquilo que estava acontecendo, o poder de Deus em toda a criação, nos animais, no mar, no bosque, no deserto. Tudo ali ele vê Deus, nas águas, no mar Mediterrâneo. Os raios caindo, o barulho do trovão. Então, em tudo isso, ele vê Deus. Do alto de um monte, ele contempla o tempo. Ele contempla o tempo, a tempestade. De fato, ele está contemplando ali a meteorologia
mas ele está contemplando também a geografia, aquele cenário geográfico, né, de tudo aquilo ali acontecendo. E nós podemos falar que ele tanto observa o tempo, como ele observa o templo. Por quê? Porque ele está observando Deus em toda a criação. Por isso que todas as duas expressões estão certas. A criação, ela é o templo de Deus. É onde a gente consegue visualizar Deus e adorar a Deus. Não é a criação em si que você vai adorar, ok? Então o foco aqui está correto. E aí vamos concluir com as palavras do pastor Luiz Saião. O poder de Deus é a fonte de nosso sustento. Vimos como Deus é o Senhor da tempestade e como dele vem todo o poder. Muitas vezes em nossa vida, sujeitas a pancadas de chuva no decorrer do período, debaixo de tantas dificuldades e imprevistos, muito além dos meteorológicos, nós acabamos acreditando que somos capazes de nos sustentar. Acabamos tendo ídolos no lugar do Deus verdadeiro. E este salmo nos lembra de quem nós somos. Grande verdade. Você aí, deixe de ser orgulhoso, arrogante. Não imagine que você pode fazer nada em seu próprio favor. O poder de Deus Todo-Poderoso, ele é a fonte do meu, do seu e do nosso sustento. Então nunca foi pelo poder das suas mãos. Gente, encerramos mais um estudo. Se eu não for para lá Casa de Papel, é ótimo, né? Amanhã, se eu já não estiver indo para lá Casa Digital, nosso estudo será dos Salmos 30 ao Salmos 31. E olha só, eu falo que uma coisa está completando a outra, é muito interessante. O estudo de amanhã tem o título de Quando o Choro Vira Alegria. Até parece com a ideia da tempestade, que a gente pensa que a tempestade é o caos, mas no amanhã vem a alegria. E é mais ou menos isso aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. A Leidinha disse. Gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver aqui se vocês falaram alguma coisa, fizeram alguma pergunta. E já estamos encerrando. Tem vezes, poucos e bons. Linda canção. Quem não viu desde o início, viu, gente? Vai ficar salvo. Aí você pode ver desde o início, o estudo completo. Fica salvo lá no meu YouTube também, se quiser compartilhar com alguém. Depois, no final do dia, eu coloco lá no YouTube, tá? Muito obrigada, Lorena, pelos ensinamentos. Sabedoria, a Leila disse. Obrigada, Leila. A ideia, gente, é transmitir essa mensagem, para que essa mensagem alcance mais pessoas, para que mais pessoas tenham conhecimento da palavra de Deus, porque o povo perece por falta de conhecimento. Muito bom, templo e tempo. Tudo posso naquele que me fortalece e amém, a Leila disse. Gente, então é isso. Vamos ficando por aqui. Beijo de la titia Lores, com todo respeito, da Carol Marçal. Depois eu peguei esse tique agora. Fiquem com Deus e até amanhã, se Ele quiser. Fui!